Senhor, estou muito feliz por estar aqui convosco nesta oportunidade. Agradeço imensamente ao pastor Jairo por esta oportunidade de estar aqui pregando a palavra do Senhor. Estou muito feliz por estar na minha casa, né? Posso dizer aos irmãos, né, que tem uma igreja que eu considero como a minha casa, é essa daqui, né? Foi aqui que tudo começou na minha vida, foi aqui que Jesus me salvou, foi aqui que eu fui batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo, foi aqui que eu me casei, foi aqui que eu me tornei diácono, presbítero. Então eu tenho uma gratidão imensa, imensa a esta igreja. Meus amados, eu estou pastoreando num lugar chamado Poço da Mata, um povoado, né? Não é um município. Já vai fazer, agora em fevereiro, vai para 15 anos que eu estou ali pastoreando. E a gente sabe que ali é um campo missionário, né, a Bahia, Nordeste. É um campo missionário com muita dificuldade, mas a gente está fazendo a obra do Senhor, né? E quando a gente faz a obra do Senhor, não importa aonde é que você esteja, o importante é estar na vontade de Deus. E nesta noite eu quero lhes convidar para um texto aqui, muito conhecido, Apocalipse, capítulo 4. É um texto, é fácil de achar, né, meus irmãos? Apocalipse, capítulo 4. Eu quero ler somente alguns versículos com os irmãos. Eu estou na Nova Versão Internacional. Se tiver alguma diferença aí, é por isso. Nos diz assim: depois dessas coisas, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio, um arco-íris parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos. Assentado neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como um cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro se parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas, e era cheio de olhos também, ao redor, como por baixo das asas, dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Amém, meus irmãos? Graças ao bom Deus. Meus irmãos, eu
eu estive na semana passada na cidade de São Paulo, e eu fiquei na casa de um colega. O interessante é que eu estava ali conversando com as filhas dele, e a gente conversou muitas coisas. E uma menina de 18 anos de idade, ela me disse assim: olha, eu já li Nietzsche, eu já li Karl Marx, e disse para mim que no mês de janeiro, nesse mês de janeiro, ela já está no 4º livro dela. E eu lhe fiz uma pergunta ali, fiz uma pergunta para ela, dizendo: você leu a Bíblia Sagrada? Você já meditou na palavra de Deus? E ali, meus irmãos, diante do que ela me disse, filha de um pastor, filha de um conferencista, eu fiquei assim, aturdido, porque ela me disse que não tinha ainda lido totalmente a Bíblia Sagrada. Então disse assim para ela: mas como assim? Você já leu Nietzsche, você já leu Marx, você já leu esses caras todos, e ainda não leu a palavra de Deus? E diante desse fato, diante dessa constatação, eu comecei a pensar a dificuldade que nós estamos vivendo nesses últimos dias, a dificuldade que a igreja está vivendo. Se eu perguntasse aqui, se nós fizéssemos uma enquete, quem já leu a palavra de Deus na sua totalidade, a gente veria uma minoria. Quem já começou a fazer a leitura da Bíblia nesse ano? Então, a gente está diante de uma situação complexa, uma situação difícil, e eu constato, diante disso, eu constato que a igreja, nesses últimos dias, ela não tem vivido um avivamento, porque avivamento é vida de oração, avivamento é leitura da palavra de Deus, avivamento é dizer o que o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje tem gente que tem dificuldade de congregar, de estar no meio do povo de Deus, de frequentar uma escola bíblica dominical. Então, diante desse fato, a gente pode dizer que estamos deixando a desejar como cristão. Agora veja só, quando eu estava observando esse texto aqui de Apocalipse capítulo 4, e todo mundo sabe que Apocalipse, ele é de autoria do apóstolo João, ele estava com seus 80 e tantos anos, quando ele foi levado à ilha, pela perseguição ao evangelho, e ali estava o apóstolo João, e Deus se manifestou a ele, a partir do capítulo 1, a gente vê Jesus se manifestando a ele, e depois uma mensagem a todas as 7 igrejas, e no capítulo 4 deste livro, João ele vai ver a porta da revelação, ele vê uma porta no céu, uma porta que se abre diante dele, e vem uma voz assim, e lhe diz: suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Deus nesta noite está colocando diante de nós algo diferente.
Deus está colocando uma porta aberta diante da tua vida e da minha vida. Assim como aconteceu com o apóstolo João, uma porta se lhe abriu. E quando ele é levado em espírito ao céu, a primeira coisa que ele viu, a primeira coisa que ele observou, quando ele estava no céu, ele não estava preocupado com anjos, ele não estava preocupado com as ruas de ouro e de cristais, mas a primeira coisa que ele viu foi um trono branco, um trono no céu. E quando a gente olha aqui, ele diz assim, ó, eu vi alguém assentado nele. Alguém que está assentado no trono. E eu estava observando, meus amados, minuciosamente, o capítulo 4 de Apocalipse. E algo que eu percebi, que tudo diz respeito ao trono de Deus, tudo. Tudo no capítulo 4. Diante do trono, ao redor do trono, no meio do trono, tudo acontece, tudo ocorre diante do trono de Deus. E a vida, ela somente tem sentido, ela somente tem significado, quando nós estamos diante da presença do Senhor. E o que mais que a gente percebe aqui nesse texto? Quando João, ele olha para o trono de Deus, ele diz assim, eu vi alguém, mas ele é semelhante ao jaspe e sardônio. Eu estava pensando comigo, meus irmãos, quando ele olha para lá, em direção ao trono de Deus, ele não vê um rosto, não, mas ele vê muita luz, e uma luz muito forte, e ele diz assim, é como, parece com jaspe, é o nosso diamante, uma luz translúcida, uma luz branca, e diz assim, olha, parece com jaspe, e com sardônio, uma luz. Quando eu olhei lá, eu vi jaspe, uma luz, como de jaspe e sardônio. Sardônio é uma luz vermelha. E o que ele mais vê, meus amados? Ele vê que diante do trono de Deus havia um arco-íris, na sua cor de esmeralda. Eu estava pensando, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, que coisa esplendorosa. Você já imaginou, se Deus rasgar o céu, se o céu baixar nesta noite, o que você vai ver, o que acontece diante da presença de Deus? Porque diante da presença de Deus há trono, há soberania, há poder. Diante da presença de Deus há ordem. No mundo que nós estamos vivendo atualmente, parece tudo desorganizado. Parece que quem manda é o homem. Mas quando nós estamos na presença de Deus, nós entendemos que quem tem a história na mão, quem tem a soberania em suas mãos, é Deus. Não é Domiciano, não. Não é o imperador romano. Não são os soldados romanos. Quem é que manda é Deus. Deus é todo poderoso. Deus é o Senhor absoluto de tudo e de todos. Louvado seja o nome do Senhor. Tem gente que está preocupada. Tem gente que está atemorizado. Tem gente que está com medo
medo de tudo isso que está acontecendo, de tudo isso que está ocorrendo. Mas eu queria que você entendesse, você que é lavado, você que é remido, você que é justificado, você que é de Deus, que a tua vida não é mais sua, que a tua vida agora pertence a Jesus. E Jesus está dizendo para você, nesta noite, que Ele está ainda sentado no trono, que tudo subsiste pelo seu poder, é por Ele, é para Ele, é para o louvor da sua glória, que tudo subsiste. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma outra coisa que ele vai ver, quando ele está ali, ao redor do trono, ele vê 24 tronos, ele vê 24 anciãos assentados ao redor. E eu estava pensando comigo, que o livro de Apocalipse é um livro figurado, é um livro simbólico. E quando João está dizendo de 24 anciãos, aqui é uma simbologia, é uma representação de toda a igreja de Jesus. 12 patriarcas do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento. É uma representação de toda a igreja reunida ao redor do trono de Deus. E eu percebo duas coisas. Quando eu olho para esse texto aqui, eu percebo duas coisas. Primeiro, meus irmãos, está nos dizendo o texto que eles estão vestidos de branco. Olha aí, a primeira coisa que a gente percebe é que eles estão vestidos de branco. E todos nós entendemos que branco significa pureza. Significa que a gente foi lavado, que a gente foi remido no sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não há pecado que o sangue de Jesus não purifica. Não há pecado. Ele é todo poderoso para purificar. Esses tempos, eu estava evangelizando alguém, lá em Poço da Mata, e eu dizia assim para ele: olha, você precisa entregar a sua vida a Cristo. E ele então me disse: mas pastor, eu fiz muita coisa errada, eu baguncei a minha vida. E eu disse: não importa o que você fez, não importa para onde você foi, o que importa, eu disse para ele, é que o sangue de Jesus lhe perdoa, lhe purifica, te lava de todo o pecado e te faz mais branco do que a neve. A primeira coisa que eu observei aqui, meus amados, é que esses anciãos, eles estão vestidos de branco. Aleluia. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui nessa noite estamos vestidos de branco. Todos nós que estamos aqui nessa noite tem o sangue que nos purifica de todo o pecado. Aleluia. O sangue que nos lava de todo o pecado. Ele está aqui nessa noite dizendo: eu te lavo, eu te purifico com meu sangue. O sangue precioso de Jesus Cristo. Aleluia. Uma segunda coisa que eu observo aqui, meus amados, a respeito dos 24 anciãos, é que eles têm coroa na cabeça. E a Bíblia diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda. O apóstolo Paulo falou: olha, eu combati o bom combate, acabei a carreira, agora sabe o que me resta? A coroa da justiça que está me reservada.
E quando fala de coroa, fala de galardão, fala de recompensa, fala de perseverança na presença do Senhor. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, você vai estar firme na presença de Jesus. O diabo tem subestimado a tua vida espiritual. O diabo tem apequenado a tua vida. Mas nesta noite Deus está lhe dizendo que tem uma coroa em cima da tua cabeça. É a coroa da justiça. Você não pode deixar o caminho de Cristo. Você não pode parar, meu irmão. Paulo fala: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio supremo da vocação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, haja o que houver, aconteça o que acontecer, tem uma coroa na sua cabeça. Aleluia, aleluia, aleluia. Que coisa maravilhosa. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nos lava. E também nós temos uma coroa. Sabe o que eu mais vejo, meus amados? Olhando para esse texto aqui, diz assim: ó, do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. O que você lembra? Qual é a lembrança que vem à sua cabeça quando você vê essa cena de relâmpagos, vozes e trovões? E o texto vai um pouco mais longe, que ele diz assim: e 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Eu me lembro lá de Êxodo capítulo 19, quando Deus ele está casando com o seu povo na aliança. E ele diz então: olha, Moisés, ninguém pode tocar no monte, porque se tocar no monte vai morrer. E a Bíblia nos diz, olhando para Êxodo 19, que o monte Sinai fumegava. Vozes, relâmpagos, trovões. E você pode me perguntar nesta noite qual que é a simbologia desses elementos para as nossas vidas. É que Deus não é só misericórdia. Deus também é um Deus de justiça. Ele vai dizer assim para Moisés, lá no 3º capítulo: Moisés, antes de você chegar aqui, antes de você chegar perto dessa sarça ardente que não se consome, tira as sandálias dos seus pés, porque é um lugar santo. A presença de Deus é a presença de santidade. É a presença de justiça, é a presença de glória, é a presença de fogo, é a presença de esplendor, de resplendor. Por isso que nós temos que nos atinar, saber que não podemos chegar diante de Deus de qualquer jeito e de qualquer maneira. Nosso Deus é um Deus santo. É um Deus maravilhoso, é um Deus poderoso. Tem gente que pensando que Deus é um amigão dele, é o companheiro dele, pensando que Deus somente é amor, é misericórdia, que Deus não cobra nada. Deus ainda é justiça. E está nos dizendo que tem 7 Espírito de Deus. Está falando, meus irmãos, da onisciência dele. A Bíblia diz que tudo está patente. Aos olhos do Senhor, tudo é patente. Tudo
tudo é tangível, Ele vê todas as coisas, Ele sabe de tudo que acontece conosco. Tudo que nos diz respeito, Ele sabe. Toda a nossa vida, toda a nossa existência está diante do Senhor. Não tem como eu ocultar qualquer coisa de Deus. E uma outra coisa que eu observo, olhando para Apocalipse, capítulo 4, é que ele vai ver, João vai ver, 4 seres viventes, cobertos de olhos, na frente como atrás. Olha só, meus irmãos, os 24 anciãos estão ao redor do trono. Esses seres viventes, esses 4 seres viventes, a Bíblia diz que estão ali, no centro do trono. Esses querubins são aqueles que guardam a santidade de Deus. Percebam que os 24 anciãos estão ao redor do trono. E esses 4 seres viventes estão ao redor do trono de Deus, na frente. E quais são as características que a gente vê? Olhos. Olhos na frente, olhos atrás. Eles estão guardando a santidade de Deus. E eles também têm 6 asas. E uma outra coisa que eu observo a respeito deles, eu estava me lembrando que quando a gente olha para a arca da aliança, a arca do concerto, o que a gente percebe lá na arca? O propiciatório. Em cima do propiciatório, a gente vê 2 querubins, um voltado para o outro. Aqueles 2 querubins, eles cuidavam, eles zelavam pela santidade de Deus. E a mesma coisa a gente percebe aqui. São seres viventes, são querubins. Os mesmos querubins que expulsaram Adão e Eva do jardim do Éden, os mesmos querubins. São aqueles que cuidam, que zelam, que protegem a santidade de Deus. E uma coisa que eu observo, que os próprios querubins, eles não olham para a face de Deus, nem mesmo os querubins, seres santos, seres que cuidam da santidade de Deus, eles olham para a face do Deus Todo-Poderoso. E sabe o que eles fazem? A Bíblia diz, noite e dia. Sabe o que os querubins estão fazendo? Nesse momento, eles estão cantando, dia e noite. Eles repetem, Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Eles estão dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, é o Todo-Poderoso, é o Magnífico. Sabe por que você está aqui? É por causa dele. Deus tem te sustentado, Deus tem te guardado. Sabe por que eu estou aqui nesta noite? Não é porque eu tenho capacidade de estar aqui pregando a palavra de Deus. Eu estava como vocês, eu estava sentado. Eu era simplesmente um membro. Eu tinha uma dificuldade imensa de falar, de dicção, tímido que só. Mas Deus me escolheu.
Eu não era melhor do que ninguém. Não sou melhor do que ninguém. Deus, por ser gracioso, por ser misericordioso, me escolheu. Ele é santo. Ele é todo poderoso. Todo o poder está na mão dele. Não é o presidente de tal país que tem o poder está na mão de Deus. Ele é todo poderoso. Aquele que era. Eternidade. Antes do mundo existir. Antes do cosmos. Antes da lua. Antes do sol. Antes dos lagos, antes de tudo que você vê, ele está dizendo, aquele que era, ele não tem começo, ele é o alfa de todas as coisas, aquele que é o mesmo, ele não muda, ele não se altera, ele não sofre variação, aleluia, ele não fadiga, ele não envelhece, ele é o eterno, ele é a Vé, o grande eu sou, aquele que era, aquele que é, ele é na sua vida, ele é. Ele tem te sustentado. Você é. Eu digo que eu não sou. Por que eu não sou? Porque simplesmente eu sou finito. Eu sou um ser humano. Alguma coisa pode acontecer comigo amanhã e acabou. Hoje eu sou. E hoje Ele me sustenta. Hoje Ele me guarda. Hoje Ele me protege. A nossa vida está na mão dEle. Você está entendendo? Lá no Salmo 139, está nos dizendo que toda a nossa vida está na mão dEle. Desde o momento que você estava lá no ventre da sua mãe, até o presente momento, a sua vida está na mão daquele que era e daquele que é. E daquele que há de vir. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o começo de todas as coisas e é o fim de todas as coisas também. Meus irmãos, não tem coisa maravilhosa do que falar de Deus. Não tem prazer maior na vida de uma pessoa do que falar a respeito de Deus. Eu estava vendo, olhando aqui para o texto de Apocalipse capítulo 4, nos diz assim, e toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, olha o que acontece, quando os anjos, os seres viventes, glorificam ao Eterno. Olha o que fazem os 24 anciãos. Os 24 anciãos se dobram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles se dobram. Dobram diante daquele que está assentado no trono. E sabe o que eles fazem também, os 24 anciãos, meus amados? A Bíblia diz que eles lançam as suas coroas diante do trono de Deus. Quem colocou a coroa na minha cabeça foi Deus. Quem colocou a coroa na sua cabeça foi Deus. Se você tem uma veste branca, é porque Deus lhe deu o perdão. Se você tem uma coroa sobre a sua cabeça, é porque Deus colocou essa coroa em cima da sua cabeça. A glória não é minha,
é dele, é para ele. Ele é digno, por isso que os 24 anciãos, quando eles ouvem os seres viventes louvando, engrandecendo, bendizendo, magnificando o Eterno, eles se dobram diante de Deus e jogam as suas coroas. Eles dizem assim: Tu, Senhor, ó Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Eu estava percebendo, olhando para esse pequeno cântico dos 24 anciãos, que a glória do Senhor, nós temos a glória imanente do Senhor. É aquela glória que é dele. O poder que é dele. A majestade que ninguém tira da mão dele. Isso é uma coisa. Isso é um fato. Agora, algo que eu percebo, algo que me chama a atenção, quando eu olho para esse cântico, não é somente a glória imanente, mas a glória explícita de Deus. Eles estão louvando, eles estão dizendo que Ele é digno do quê? Ele é digno de receber a glória, Ele é digno de receber a honra, Ele é digno de receber o poder. Olha que coisa maravilhosa! Ele é digno. A igreja tem que dizer que Ele é digno de receber a honra, de receber a glória, de receber o poder. Eu já sei que Deus é tudo isso, mas você tem que dizer com a sua boca. Você tem que magnificar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o absoluto do universo. Ele merece a glória, Ele merece a honra, Ele merece o louvor da sua igreja. Tem glória para Deus aqui nessa noite? Tem honra para Deus aqui nessa noite? Tem louvor para Deus aqui nessa noite? Bendirei o nome do Senhor, exaltarei o nome do nosso Deus. Porque se você está aqui, Ele foi lá aonde você estava e tirou você do lamaçal do pecado e te fez assentar no meio dos príncipes. E hoje você é um servo do Senhor. Hoje a sua vida é dele, para Ele e para a glória dele. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Eu gostaria de saber se nessa noite tem alguém aqui. Tem alguém que deseja se curvar diante da majestade de Deus. Alguém aqui que quer ter um encontro pessoal com Cristo. Esse Deus que eu falei para você. Esse Deus maravilhoso. Esse Deus grandioso. Esse Deus poderoso. Ele quer se relacionar com você. Ele quer entrar no seu coração. Ele quer perdoar os teus pecados. E vai escrever uma nova história. A partir de hoje, uma nova história vai ser escrita na sua vida. E eu tenho que fazer o quê? O que eu tenho que fazer? Talvez você pergunta. Basta você confessar a Jesus como Senhor e crer no seu coração e será salvos. Tem alguém aqui nessa noite que deseja confessar o nome do Senhor? Dizer que Ele é o teu Senhor, dizer que Ele é o teu Salvador? Basta você levantar a sua mão ao céu. Que nós vamos fazer uma oração pela sua vida. E a partir de hoje, pode escrever, a partir de hoje, a sua vida vai ser mudada.
vai ser transformada pelo poder de Deus. Alguém aqui? Tiver alguém, levanta a sua mão, em nome de Jesus. Eu sei que o teu coração está inquieto aí. Eu sei que o Espírito Santo está falando com você, é hoje. É hoje, o teu dia é hoje, o dia da tua salvação. O dia que eu quero fazer morada na sua vida é hoje. E a única coisa que você tem que fazer é levantar sua mão ao céu e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Alguém? Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, quero agradecer imensamente por essa oportunidade. Amém. Deus abençoe, pastor.